uma situação que a gente vai construir com vocês no final do ano. No final do ano nós vamos fazer uma apresentação de uma proposta que é uma proposta muito importante para a gente, para o nosso estudo, né, para o nosso trabalho. Importante cumprir esses 10 módulos, né, que a gente está dando início agora, né, considerando o que já encerrou do mês de maio, né, e vai ser muito importante valorizar esses 10 períodos, porque quando entrar na fase mais complexa, aí a gente tem que estar um pouquinho mais afiado, né? Tem que estar um pouquinho mais preparado, tá? Aí na fase mais adiante haverá assim uma espécie de uma divisão, né? É uma divisão entre dois grupos distintos de atuação, né? Um grupo que vai estar operando, né, a partir de um trabalho assim sistemático, e um outro que vai estar trabalhando um trabalho um pouco mais avançado, né? Um pouco mais avançado, certo? Bom, agora então, já estando aqui com nós 2 minutos, né? 7 horas e 2 minutos, a gente já vai poder, de certo modo, começar o nosso trabalho. Bom, à medida que os outros forem entrando, quem não pegou vai pegar um pouco do conteúdo no YouTube. Então, quem estiver com o microfone ligado, desliga o microfone agora, tá? Desliga o microfone, acho que é a pastora Anitta. A pastora Anitta está com o microfone ligado. Então, pedir aí para desligar o microfone, senão vai ficar dando eco. No final, aí eu autorizo a abertura do microfone para todos poderem participar, senão vai ficar dando eco o tempo todo aqui. Ok, primeiramente, bom, como o nosso assunto agora ele tem muito a ver com a fase ainda inicial, né? Ou seja, hoje nós vamos estar falando sobre prolegômenos, né? Parece um nome estranho, né? Mas é um nome muito importante dentro desse estudo da teologia, tá certo? Outra coisa muito importante também que a gente vai explorar aqui vai ser a teologia. Então, o estudo desse mês de junho, ele vai ter 2 momentos muito distintos, né? Um é o estudo dos prolegômenos e a outra é o estudo da teologia. Por quê? Porque esse estudo ele vai ajudar você a fazer uma espécie de base para a gente poder estudar sobre a cristologia e também sobre o Espírito Santo, de forma mais cadenciada, de forma mais assim aprofundada também. Ok, então vamos nós aqui, nós estivemos estudando introdutoriamente sobre os prolegômenos, né? E explicamos para você que esse conteúdo tem muito a ver com a relevância da teologia. O assunto relevância da teologia é muito importante para a gente explorá-lo, né? Porque se você quiser conhecer teologia, você vai ter que conhecer o papel da teologia, o compromisso da teologia e também a extensão, o conteúdo, aonde a teologia chegou. Houve uma época em que a teologia era a única ciência, embora nunca tenha tido uma vontade de ser, ou pelo menos uma estrutura científica. Então, como a teologia era vista como uma espécie assim de conhecimento religioso, pautado principalmente pela Igreja Católica, houve um tempo em que a prevalência da teologia foi praticamente acima de quase todas as formas de conhecimento. É claro que a teologia trouxe muitas controvérsias, né? E essas controvérsias geraram uma série de dificuldades. Houve também um período em que cresceu muito um movimento pagão, né? E esse movimento pagão veio para dentro da igreja e assumiu algumas formas, tendo sido até de certo modo cristianizado, né? E esse movimento pagão, você até hoje tem reflexos dele, como a ideia de purgatório, como a ideia
de sacramento, como a ideia de igreja, assim, que decide o destino das pessoas, a ideia de santos, a ideia de Ave Maria, né? Tudo isso a Igreja Católica trabalhou de uma forma muito profundamente racional, dentro de uma teologia, e que, se você perguntar a um profundo conhecedor da Igreja Católica sobre a origem dos santos, ele é capaz de lhe persuadir mais do que um testemunho de Jeová ou adventista vai se persuadir sobre os pontos cardeais deles, né? Mas, vejam bem, a teologia é um tema dúbio, é um tema polêmico, né? Claro, né? E controverso. Essas são 3 características principais do processo teológico. Mas, porém, o forte da teologia é que ela é uma teologia bíblica. O prolegômeno é uma forma introdutória da gente buscar a relevância da natureza e a tarefa da teologia. Não é aqui estudar a teologia, mas a importância dela. Outra coisa também, a teologia, ela tem como forma muito importante para o conhecimento, para o estudo, a capacitação teológica na história do povo de Deus, onde a gente estuda, muitas vezes, a importância em dado momento da história da igreja cristã, como a teologia cumpriu um papel significante para poder fazer com que esses cristãos pudessem dar uma explicação convincente, uma explicação persuasiva aos seus interlocutores. E nesse papel muito importante, o Dr. Vander Lara Proença, ele explica que a ideia de preparar vocacionados, a ideia de preparar pessoas, desde o tempo da Antiguidade. Desde o tempo da Antiguidade já se mencionava, você vê em 1 Reis, por exemplo, alguns exemplos. 1 Reis, capítulo 19, versículo 19, 2 Reis, capítulo 2, versículos de 9 a 14, e alguns internatos ali, você vê pessoas, profetas, sendo levados a lugares para treinamento de estudos e conhecimentos. 2 Reis, capítulo 4, versículo 38, você constata isso também. E também no sacerdócio, 1 Samuel, capítulos 19 a 28, você encontra ali uma possível forma de se compreender a preparação teológica dos sacerdotes. Então, esses sacerdotes não foram meramente selecionados porque eram da tribo de Levi, ou porque houve uma inspiração ou uma palavra profética, mas também eles eram treinados. Vocês devem estar lembrados que quando Malco, né, chegou ali no Getsemane, que é aquele lugar de prensa, né, o nome já diz próprio, né, lugar de prensa, Getsemane, onde se fazia as azeitonas, naquela prensa de pedra, né, aquela coisa dolorosíssima, e foi ali que Jesus suou como gotas de sangue, né, como gotas de sangue, suou sangue mesmo, né, ali na oração, que foi uma oração muito profunda. Mas apareceu um Malco, um cidadão que na realidade era uma espécie de estudante que estava se preparando para ser sacerdote. E aí Pedro, de uma forma precipitada, toma posse de uma espada, ou uma faca, melhor dizendo, e ele fere Malco justamente na orelha, e ao sair essa orelha, né, pelo corte, né, Malco teria então a sua carreira sacerdotal prejudicada, porque para ser sacerdote não poderia ter nenhum defeito. Então, essa orelha, Jesus coloca no lugar, cura, indicando que ele poderia prosseguir os seus estudos para o sacerdócio. Então, indicando ali que já havia uma ideia, já havia uma prática de preparação teológica para o exercício do sacerdócio. Muita gente diz assim, não, eu não preciso de estudar nada, eu vou no poder do Espírito. É maravilhoso isso. Com o tempo vai descobrir a necessidade de um melhor preparo, melhor estudo e melhor aperfeiçoamento, como Paulo recomenda a Timóteo, no capítulo 4 da sua primeira carta também. É importante lembrar também que João Batista é aquele que todos nós sabemos, é a voz que clama no deserto. No entanto, a pregação de João Batista é totalmente vinculada ao ensino dos essênios. Os essênios são um grupo
que se distanciou da sociedade em busca de uma vida espiritual mais profunda. E eles foram morar em cavernas e lugares desertos, aonde o povo não poderia ir para poderem ter suas reflexões mais aprofundadas com relação à vida espiritual. E eles escreveram vários documentos que foram descobertos em 1950 ali nas margens do Mar Morto, né? E alguns arqueólogos trouxeram à tona aqueles documentos. A palavra de João Batista, principalmente descrito o exercício profético do seu ministério em Mateus capítulo 21, versículos 23 e 27, demonstra nitidamente a vinculação da pregação do Batista com o ensino dos essênios. Então, mais uma vez, aqui nós vemos, né, a instrução clara de um ensino que estava sendo praticado naquele tempo através de uma escola, de um local de aprendizado, que não era somente a questão, embora os essênios fossem homens de profunda oração e intimidade, mas também eram homens de profundos conhecimentos, né, de profundos estudos. O apóstolo Paulo, após a sua conversão, ele foi aperfeiçoar-se, não é? Ele foi ter um tempo de aperfeiçoamento, né? Gálatas capítulo 1, versículo 17 e 18. Nesse tempo de aperfeiçoamento que Paulo teve, que você revê isso, né? Essa prioridade é mencionada em Atos capítulo 19, versículos 9 e 10. Esse tempo de aperfeiçoamento do apóstolo Paulo foi um tempo importantíssimo para que ele pudesse formatar a sua, ou melhor dizendo, sedimentar, organizar, né, o seu pensamento para então começar a pregar. Isso nós já vimos aqui outra vez, né? Ele tinha à sua disposição Alexandria, uma biblioteca muito famosa, a biblioteca de Antioquia, que ficava na Síria, e assim sucessivamente. Ele se preparou para o exercício do ministério. Não foi assim, se converteu Paulo, que era Saulo. Hoje, domingo que vem, está no púlpito dando testemunho, dizendo as maravilhas de Deus. Não foi assim. O que o próprio estudo da Bíblia vai mostrando é que isso teve um progresso. Ele realmente dedicou algum tempo à sua preparação. A preparação ela é fundamental para que nós possamos explicar qual é a razão da nossa esperança. A escola dominical ela cumpre um papel, mas esse papel é um papel geral. Quando você vai se preparar para ser um obreiro de valor, então você precisa ter alguns estudos mais aprofundados, aonde você vai pesquisar. Por exemplo, na escola dominical você recebe uma revista, aquela revista está o estudo de alguém estudou e condensou ali. Quando você vai estudar teologia, você vai estudar os diversos materiais que foram utilizados ali para a construção daquele ensino, para que se chegasse àquela conclusão ali. É claro que uma revista da escola bíblica, ela tem uma comissão de avaliação para fazer uma aprovação final do texto apresentado pelo escritor. E é podado se tem algum ou não conteúdo contrário à doutrina de uma denominação. Isso em todas as denominações, batista, presbiteriano, metodista, congregacional, Assembleia de Deus, seja o que for. É sempre aquele ensino está muito focalizado com a realidade e a motivação daquela denominação. Quanto aqui no Brasil, nós tivemos um problema que persiste de certo modo até hoje. A teologia no Brasil é considerada como uma teologia enlatada. O que é uma teologia enlatada? Nós recebemos uma teologia vinda dos Estados Unidos. O que nós estudamos de teologia no Brasil é produto do que foi editado nos Estados Unidos. E esta influência cultural, ela é muito sentida na própria maneira de pregar e na própria maneira de ministrar. Quando você entra numa igreja, você tem lá o batistério lá atrás, você tem o púlpito aqui e depois você tem a mesa depois do púlpito. Isso nas igrejas tradicionais. As igrejas neopentecostais quebraram esse padrão, deixando uma coisa assim, mais ambiente familiar, né? Coloca uma cadeira, uma mesa e é como se fosse uma sala, né? A ideia passada é essa, é como se estivéssemos todos numa sala. Mas, mesmo assim, a teologia vinda para o Brasil, quase todos os editores, os escritores são norte-americanos ou ingleses, né? Na verdade, quando você vai estudar
bem e aprofunda e com profundidade a teologia, você vai descobrir personagens como Rodolfo von Harnack, como Rodolfo Bultmann, Karl Barth, Paul Tillich, Joachim Jeremias, são todos eles alemães, entende? Alguns deles de origem judaica, como o caso de Paul Tillich. E esses personagens e outros personagens também são pessoas que sedimentaram com muita profundidade no ambiente do pensamento alemão. E isso que os Estados Unidos pega, masteriza isso e acrescenta, como Langston, que eu falei na semana passada, que é um escritor muito famoso, que ele faz uma redução do pensamento teológico bastante assim, sintética, ao ponto das pessoas não, digamos assim, os preguiçosos, né? Os preguiçosos se acomodarem com Langston, né? Langston me responde tudo, porque é uma linguagem bem popular que ele utiliza para explicar os passos da teologia. Mas daqui a pouco a gente vai falar de teologia só como teologia. Então, ainda dentro da questão da importância da teologia, apesar da teologia ser tratada muitas vezes com menosprezo, principalmente por outras áreas do conhecimento, né, está claro que a sua presença e importância é muito forte no meio do povo de Deus. Haja vista que gostemos ou não gostemos, queiramos ou não queiramos, os evangélicos no Brasil elegeram um presidente, praticamente, né? A maior parte dos votos desse presidente. Agora, por uma motivação evangélica, não é? Se está certo, se está errado, se acertou, errou, é outra história. Agora, a questão é que aí houve realmente uma importância do conhecimento teológico. Mas, no passado, a Igreja Católica elegeu ou ajudou a eleger um presidente chamado Luiz Inácio Lula da Silva, baseado em quê? Nas comunidades eclesiais de base. E as comunidades eclesiais de base foram construídas como? Com base, na década de 70, na construção da teologia da libertação, que começou no Peru, através de um arcebispo, que fez uma espécie de pegar o marxismo histórico e cristianizá-lo e transformá-lo em palatável, ou seja, digerível pela igreja, gerando várias células no Peru, e também isso migrou para quase toda a América Latina, chegou ao Brasil, ganhou muita força na Argentina, e no Brasil foram construídas as comunidades eclesiais de base, tendo por destaque os parentes, né? Clodovis Boff e Leonardo Boff, que são os teólogos católicos que mais tarde deixaram a Igreja Católica. Mas Frei Beto também foi um personagem muito importante na introdução, na construção teórica, e são pessoas extremamente inteligentes e extremamente preparadas, e Frei Beto ainda escreve até hoje, Leonardo Boff também, Clodovis Boff parou, e um outro irmão, curiosamente, do Leonardo Boff, que era um doutor em economia, hoje é pastor. Interessante, né? Essas coisas acontecem. Então, teólogos no Brasil e também em algumas áreas, né, muito importantes, eles se destacaram também assim nessa fase, né? Ou seja, se no Brasil surgiu uma primeira teologia, por incrível que pareça, uma teologia com fundo marxista. E para quem estuda o marxismo, que é a base do comunismo e do socialismo, você perceberá lá que os fundamentos do marxismo são totalmente antagônicos com os fundamentos cristãos. Mas eles fizeram uma ponte, uma cirurgia, né, lógica, racional, para que as pessoas pudessem entender isso. E é por essa razão que o Brasil hoje está dividido, entendeu? Então a teologia teve sim e tem sim uma importância, porque ela foi o elemento que ultimamente influenciou muito, né, quer seja por motivação comunista ou marxista, quer seja por motivação norte-americana. Eu queria estudar uma teologia pura. A PUC, a Universidade Católica, ela oferece um curso de teologia, mas ninguém consegue ter uma teologia pura porque a tentativa de fazer esse nível de estudo sempre levará a anseios e desejos e necessidades domésticas de cada denominação. Mas, quando a gente partir da igreja primitiva, né? Que é a igreja primitiva? A igreja que está em Atos dos Apóstolos. Quando a gente parte lá da igreja primitiva, vindo na direção, onde é o nascedor, né? Vindo na nossa direção, nós vamos nos deparar com alguns processos que são processos muito
importante de se perceber. Você, quando olha, por exemplo, a questão da trindade, né? Trindade não tem na Bíblia a palavra trindade, ela não existe, nem trindade, nem triunidade. São palavras que são criadas dentro do ambiente da teologia. E você fala Santíssima Trindade, não existe essa palavra na Bíblia, nem no Novo Testamento, nem no Velho Testamento. Mas por que utiliza-se essa palavra? Porque são compreensões feitas a partir da própria reflexão teológica, né? A própria reflexão teológica. O que isso vem a significar? Quem precisa de capacitação bíblica, teológica e prática atualmente? É uma pergunta que a gente faz. Quem é que precisa disso? É óbvio, né, que a capacitação bíblica, teológica e prática frequentemente fez parte da história do povo de Deus. Sempre houve necessidade. Né? Você, quando vê aquilo que nós conversamos da outra vez, né? As pessoas dizem assim, olha, Tomé era um homem que não cria em Deus. Não é verdade, nós falamos isso aqui da outra vez, não é verdade, ele cria sim em Deus. Tomé era um homem que não acreditou em Jesus. Vamos fazer o teste São Tomé, ver para crer. Só que Tomé só tinha dificuldade com a ressurreição. Ele acreditava sim em Jesus, e tanto é que ele estava junto do colégio apostólico, mas ele tinha algumas dificuldades. Mais ou menos como nós somos hoje, né? Mais tarde a gente vai ver isso. Nós às vezes acreditamos em algumas coisas e em outras não, e isso aí diminui um pouco o nosso progresso de fé. Né? Tem muitos que estão esperando avivamento e outros que dizem que não, o avivamento tem que ser procurado, tem que ser vivido, tem que ser buscado. Há uma expressão teológica de Paulo que diz assim, o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo. Quando Paulo está dizendo o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, ele está falando de subjetividades, né? Mas subjetividades que, claro, né, são visíveis, né? Elas se materializam no nosso meio, no nosso contexto, né? A graça e o amor de Deus, a gente percebe isso com clareza. Porém, quando o apóstolo Paulo fala da amizade do Espírito Santo, ele está falando de um envolvimento, um relacionamento. Então, o Espírito Santo é a pessoa com a qual, para que possamos crescer, há uma necessidade de ter relacionamento. E é por essa razão que a teologia entra nesse ponto e Paulo faz essa afirmação. E você lê, por exemplo, no livro de Atos dos Apóstolos, a igreja sendo batizada em nome de Jesus. Você pode ler lá, todas as vezes que alguém era batizado em nome de Jesus. Já em Mateus capítulo 28, versículo 20, você ouve a expressão da palavra de Deus sendo dito, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, por que essa construção aparece ali? A construção aparece ali porque já é uma evolução do conhecimento da igreja. E é aí que entra a questão da teologia. Bom, a igreja cristã, de certo modo, e coletivamente, ela tem uma necessidade de estar envolvida por um ambiente teológico. Quanto mais fortalecido o ambiente teológico, não é meramente uma doutrina. Não dá para confundir, eu entendo de teologia, você está falando de doutrina. Doutrina é apenas um segmento, uma parte menor, claro, menor para teologia, mas grande para nós, né? Então a doutrina é uma parte operacional do pensamento teológico, ou seja, é uma parte assim funcional, prática, né, do pensamento teológico. Quem pensa que a teologia é irrelevante para o crente na igreja, não, isso é coisa de ficar estudando os filósofos, né, o Anderson? Esses filósofos aí do passado, essas coisas não interessam não, isso aí o povo não precisa disso, o povo precisa de milagre, revelação, ensino, pregação, essas coisas. Mas vai chegar um momento que, como eu citei da outra vez, né, que está havendo a introdução da nova era e você não sabe que é uma repetição da teosofia, que foi um movimento do século XVII. Então, no século XVII era a teosofia. E na década de 80, de 1980 até 1989, surgiu a nova era entre muitos movimentos espiritualistas. Foi um período em que o espiritismo cresceu muito no Brasil, e a feitiçaria também. E muita gente viu aquilo penetrando dentro da igreja e a teosofia também. Então,
não se via aquilo, via como uma grande, nova, moderna e útil, se dizia que era a última obra de Satanás contra a igreja. Não foi, porque era uma repetição, entendeu? Então é muito fácil alguém falar para você que o mundo vai ser, que o Brasil vai ser invadido por um terremoto, o litoral, a água, saiam todos do litoral, vão morar nas montanhas, guardem comida. Essas pessoas não leram a Bíblia e não têm uma reflexão teológica aprofundada, e por isso cometem esses desatinos. Um teólogo renomado, né, chamado Jürgen Moltmann, é um nome esquisito, né? Jürgen Moltmann, né? Esse teólogo, ele teve uma posição contrária a que a teologia deva ser um ensino para o povo de Deus. Ele achava que toda a cristandade na Terra busca conhecimento e compreensão, e se não é fé cristã, assim o fundamento de toda a especialização teológica é o ministério teológico geral dos crentes. Ou seja, ele acreditava que o crente ele não tinha capacidade, né, de aprofundar-se tanto, mas que já tinha inata dentro dele alguma elaboração teológica capaz dele conduzir a sua vida como estudante por causa de ser sacerdócio geral de todos os crentes. Bom, parece que ele está sendo contra, mas de certo modo ele tem algum fundamento. Por quê? Porque também ele está dizendo sim que todos somos capazes de estudar, de crescer, de aperfeiçoar e de amadurecer. A segunda coisa muito importante é que cada discípulo de Jesus, né, individualmente, nele a teologia não é um aspecto assim coletivo. Ou seja, a igreja cristã, enquanto comunidade da fé, no discípulo individualmente, ele tem uma relação próxima de Jesus, uma relação individual, e por essa razão da relação individual é que contraria o ensino de Jürgen, no sentido de que ele, quando ele falava do coletivo, aqui nessa abordagem que nós estamos praticando, nós estamos falando de um aprendizado, né, individualizado. Ou seja, o Jürgen acreditava que a gente só aprenderia se estivéssemos juntos, né? Só aprenderíamos se estivéssemos juntos, e que nós não teríamos condições de aprender de outra forma. Mas ele está baseado no sacerdócio universal. Mas, de uma outra forma, há uma outra abordagem também, em que nós podemos aprender individualmente. Ou seja, como você está aprendendo aí na sua casa agora, então individualmente, então é para você ensinado esse aspecto relevante da teologia, para você então fazer as suas reflexões, tirar as suas conclusões e compreender os eventos que vêm pela frente. Mas primeiramente, por que então é possível você fazer uma reflexão individual e não esperar que o coletivo? Bom, quando você espera pelo coletivo, você está esperando alguém tomar uma decisão no seu lugar. E no individual, você tem a capacidade de reflexão crítica. E nessa capacidade de reflexão crítica e teológica, ela é correta. Entende? Ela pode desembocar numa prática correta da palavra de Deus. O que quer dizer isso? Nós estamos falando porque esse é um postulado muito forte da Reforma Protestante. A Reforma Protestante, ela advogou muito que cada pessoa poderia fazer uma reflexão individual, não tendo necessidade de que alguém interprete por ela. Você, quando estudar a questão do Espírito Santo, você vai, voltarmos lá, né? Você vai perceber que há um conteúdo lá no estudo do Espírito Santo em que nós muitas vezes não estamos pondo em prática. E quem está pondo em prática, às vezes, põe de forma incorreta, criando uma série de embaraços. A reflexão teológica, ela é fundamental e ela pode ser feita, esta reflexão, individualmente. Vamos citar um exemplo de reflexão teológica que nos nossos dias, né? Nos nossos dias atuais, né? Por exemplo, hoje nós estamos vivendo uma pandemia. Qual é a reflexão que se faz? Fim do mundo. Será que nós vamos todos morrer? Será que Jesus vai voltar? É castigo de Deus? Aonde foi que nós erramos? Então, aí nós vamos fazer uma reflexão teológica. Então, hoje é um tempo de quê? De o pensamento escatológico ele ser mais evidenciado. Então, começa a se explorar, através da reflexão teológica, e descobrir
e aprender, né, alguns momentos, né, do livro de Apocalipse, tá? Daqueles retalhos de visão apocalíptica que estão em Mateus, Lucas e Marcos e João, e também as percepções do apóstolo Paulo, para que nós descubramos que o mundo não vai acabar com esse processo de pandemia. Pode até metade do mundo morrer, infelizmente, mas não é isso daí. Isso aí não é determinante para pôr o fim na humanidade, olhando pela reflexão teológica. Então, dentro dela, você pode compreender, à luz da palavra de Deus, que isto não tem fundamento. Então, pastor, uma profecia, não sei quem falou que vai acabar em dezembro, em janeiro e tal. Quando você tem um certo aprofundamento, você sabe, bom, isso aí não tem fundamento. Isso aí é uma reprise de eventos históricos, né? Dr. John Stott afirma que Paulo escreveu, por exemplo, né, acerca dos judeus não crentes do seu tempo, e poderia ter dito com respeito a alguns crentes de hoje. Por exemplo, nesse texto ele diz assim, porque lhes dou testemunho, Romanos 10, 2, lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Romanos 10, 12. Então é possível alguém construir um raciocínio, uma linha de compreensão dentro da teologia sem ter realmente entendimento, ou seja, ter o discernimento? Sim, é possível. E alguém pode te persuadir, né, muito dura e fortemente. Eu tenho uma pastora conhecida minha que vai casar com, curiosamente, ela vai casar com um líder adventista. Estão muito apaixonados, né? E ela entrou em contato comigo e ela perguntou assim para mim, como é que eu vou fazer com a questão do sábado, né? Se eu não acredito no sábado como eles acreditam, né? Aí eu falei assim, bom, você vai ter que estudar sobre o Espírito Santo. A gente só vai entender o sábado estudando sobre o Espírito Santo. Porque a Bíblia fala da lei do Espírito e da vida. E o homem lá está baseado na lei de Moisés. Então, se você não entender a lei do Espírito, se não compreender essa lei do Espírito, vai ser muito difícil você compreender ou argumentar. Você vai ficar debatendo, jogando versículo bíblico para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, e você não tem o fundamento bíblico correto. Uma segunda coisa importante, né, já estamos terminando essa parte de prolegômeros, né, vai entrar em teologia, vai parecer um pouco com prolegômeros, mas não é. O segundo é, todo crente, conscientemente ou não, segue algum sistema doutrinário teológico. Não adianta. O crente, seja ele quem for, ele vai estar seguindo um movimento, uma doutrina. Então, por exemplo, você fala assim, alguém chega na igreja, eu gostei da igreja, amei os irmãos. Quando você vai observar, ele sofre alguma influência. Ou seja, ele sofre uma influência, muitas vezes, pentecostal, neopentecostal, presbiteriana, batista, conservadora. Olha, o batista, existem 120 tipos de batistas diferentes. 120 tipos de batistas diferentes ligados à Aliança Batista Mundial. 120 tipos de batistas. Mas como você ingressou numa igreja batista que tem uma expressão histórica maior no Brasil, aí a impressão que a pessoa tem que só existe aquele tipo de batista e ela despreza todos os outros. Mas não é verdade. Existem 120 tipos de batistas diferentes. Só para citar alguns deles, tem batista nacional aqui no Brasil. No mundo não tem, mas no Brasil tem batista nacional. Tem batista tradicional, aqui no mundo tem batista tradicional. Por isso eles acham que são os verdadeiros batistas. Mas tem batista predestinariano, tem batista do sétimo dia, tem batista das duas sementes, tem batista regular, tem batista primitivo, tem batista dos últimos dias, tem batista de todo jeito. São 120 tipos diferentes, até mais. 120 tipos diferentes de batista. Quando me converti eram 99. Entende? Para você ver como é que a coisa evoluiu. E quando a pessoa às vezes vem dentro de um patamar, ela pensa que aquele patamar é único, como se não existisse mais outro ou nenhum outro, né? Mais adiante a história vai desmontando isso daí. Agora, quem deseja exercer um ministério eficiente e eficaz, é claro, né? A teologia é indispensável. Não dá para fazer ministério sem teologia. Você pode ter uma prática, pode ser um evangelista, pode ser um pregador, mas se você não tiver com você
uma base teológica eficiente, aí vai ser um pouco difícil o exercício do seu ministério. O escritor Andreas Roots, ele disse uma coisa, ele explica que não é o estudo em si que nos transforma um pregador. Não é um estudo em si, em um bom pregador. Do mesmo modo que a honra de ser doutor em teologia não garante uma absoluta condição de profeta. Não garante. Mas o estudo confere ao pregador conhecimentos formais necessários para exercer o seu ofício de pregador, para exercer a sua missão como pregador. Assim como um artesão e o profissional têm que aprender técnicas e práticas próprias de suas profissões, certo? Então, se não aprender, aí fica um pouco complicado para aquele que vai exercer um ministério, porque daqui a pouco está falando coisa com coisa, né? Uma vez uma igreja estava discutindo sobre se Adão tinha umbigo ou não, porque todo mundo nasceu, mas Adão foi criado. Aí ficaram aquele debate, coisas fúteis, mas curiosas. Então tem muita gente que gosta de explorar curiosidades e não profundidades, né? Charles Spurgeon, um pregador batista muito famoso do século retrasado, né? Ele, como pregador, afirmou categoricamente assim, eu vou ler a palavra que ele proferiu: sejam bem instruídos em teologia e não façam caso do desprezo dos que fazem troça porque a ignoram. Muitos pregadores não são teólogos e disso procedem os erros que cometem. Em nada pode prejudicar o mais dinâmico evangelista o ser também um teólogo sadio, e com frequência pode ser o meio que o salva de cometer erros díspares. Então, aqui nós paramos aqui com os prolegômeros, né? Depois você vai ter oportunidade de estudar isso na apostila que você receberá na semana que vem, pagando, claro, o curso, tem uns aí inadimplentes, né? Mas semana que vem eu estarei entregando as apostilas na mão, né? Individualmente, claro, né? Para mostrar a você o seguinte: pelos prolegômenos nós temos o valor, né? O valor da teologia para o exercício de um ministério. É isso que os prolegômenos tentam levantar para você. Eu quero aproveitar esse momento, deixa eu ver aqui se alguns deram perguntas. O áudio está com ruído, a Sandra disse. Luciana, boa noite para mim. Também está ruim o áudio, né? Eita, todo mundo reclamando do áudio aqui, né? Mas eu estou com um áudio bom, entende? O áudio está falhando. Eu acho que é um problema de conexão que está havendo, certo? Eu acho que é um problema de conexão, certo? Só um instantinho que deu um tilt aqui. Opa, voltei. Ok. Eu tive um probleminha aqui. Desculpa aí, eu tive um probleminha aqui, mas já recuperei. Tá bom? Muito bem. Antes de falar sobre a teologia, né? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês receberam uma instrução de como nós vamos caminhar dentro do nosso curso, a partir de agora, né? Principalmente. A etapa anterior, eu preciso que vocês entreguem os exercícios quem ainda não entregou. Alguns dos senhores e senhoritas já entregaram. Parabéns. Eu estive lendo alguns, realmente está bastante sincero. Não se preocupe se você tem erros de português agora. Não se preocupe se você tem vergonha. Escreva, mande o seu material, tá certo? Eu poderia fazer um trabalho, nós poderíamos fazer um trabalho como igreja, um trabalho academicista,
Mas acontece que esse trabalho academicista, ele excluiria muitas pessoas da igreja. Em 1987 até 1990, eu, Paulo César Pereira, Deus Irene, Ezequias e um grupo de idealistas lá no Rio de Janeiro criamos um estudo parecido com esse, mas usando uma técnica de ensino que deu um grande resultado, que dá resultado também, que é chamado de ensino por competência. O que é ensino por competência? Nós acreditamos na sua competência, na sua capacidade, na sua boa vontade, no seu desejo de crescer. E vamos ajudar você a você alcançar os resultados que você precisa. As faculdades, as escolas formais, elas querem que você chegue com diploma de ensino médio fundamental, de faculdade, não sei o que, para elas ensinarem a você, entendendo que se você não chegar lá, você não tem condições de aprender nada. Partindo do ponto de vista que você já está na igreja, que você já estuda a palavra e que você já convive com ensinos os mais variados da palavra de Deus, do pensamento também, é que nós então partimos aí para começar a trabalhar por essa competência a sua capacidade de estudar conosco. Então nós não vamos exigir nessa etapa que você apresente curso A, B, C ou D. Você pode vir até com condições, a mãe da Sandra, a mãe do pastor Edmar, e as mais diferentes pessoas não são excluídas desse trabalho, ainda porque o trabalho vai para vocês nessa etapa em forma de uma apostila que lá no final da apostila tem um exercíciozinho que você vai ter que entregar e você tem um prazo para entregar esse exercício. E esse exercício vai ser avaliado a sua compreensão ali daquele exercício para emitir uma nota para você que não pode ser inferior a 6, senão você vai para a recuperação em janeiro, né? Em janeiro. Então, é importante compreender que a postura nossa é ensino por competência. Bom, posto isso daí, vocês podem ainda chamar outras pessoas para participar, elas podem entrar até sexta-feira, ok? E elas poderão prosseguir no curso e nós temos um caminho pela frente muito importante. Vamos voltar então à questão da teologia, né? A teologia. Bom, quando a gente vai falar de teologia, a gente vai falar de alguém muito especial, né? Então, o que a teologia em si nos ensina? A teologia como eu disse, é uma forma que alguns chamam de uma forma inteligente de se explicar a fé, né? É uma forma inteligente de se explicar a fé. Sem a teologia, nós não conseguimos avançar no nosso papel enquanto cristãos. Né? Ficamos devendo muita coisa, a gente fica devendo muitas realidades. Mas deixa eu falar para você, a teologia ela tem algumas fases muito importantes. Vamos voltar lá na situação da filosofia, né? Voltar lá para você entender um pouco da teologia. Na filosofia, você sabe nitidamente que a filosofia é um termo que foi criado, essa palavra filosofia, amigo da sabedoria, é um termo que foi criado por um filósofo chamado Pitágoras. Né? Pitágoras viveu ali entre 400 e 300 ali antes de Cristo. Né? Pitágoras ele foi um personagem viveu entre 570 e 490 a.C., para ser mais exato. Né? Pitágoras foi um homem que alcunhou esse nome chamado filosofia. E essa situação ainda estava em construção ainda. Né? Você sabe que naqueles pensadores que pensavam de forma mitológica, né? Ou seja, eles olhavam, tentavam explicar a vida, a natureza, as situações, o destino, e explicar o presente, passado e futuro, né? A existência como um todo, né? A partir de imagens simbólicas elaboradas com as quais eles tentavam se relacionar para que através delas eles pudessem fazer fluir o seu raciocínio, o seu pensamento. E essas imagens, né, com elas eles se comunicavam e criavam uma situação diversa. Muita gente critica a mitologia, mas sem a mitologia nós não seríamos o que somos hoje. E se ficar só a teologia, coitado de nós, estávamos perdidos também. Mas ela foi uma parte da nossa infância de pensamento que deu uma contribuição extraordinária, porque ela conseguiu passar de uma geração para outra geração determinadas aspirações, determinadas explorações e investigações do pensamento humano.
nessa fase antes de Sócrates, Platão, Aristóteles, tinham personagens como Tales de Mileto, Anaximandro e também o próprio Heráclito, Pitágoras, nós já falamos de Parmênides, e outros que pensavam, Demócrito, né? Eles pensavam muito a respeito do conhecimento da existência humana, mas utilizando elementos da mitologia. E com o tempo eles foram retirando isto. Essa forma de pensamento foi invadindo a Grécia. Alguns pensam que começou na Grécia. Não começou na Grécia. Foi invadindo a Grécia. E na Grécia ela cresceu muito a questão mitológica. E quando nasce Sócrates é que então começa sim a filosofia, ou seja, se descola da mitologia o pensamento, e ele vai embora e deixa para trás a mitologia, não a desprezando. Muitas pessoas pensam que a mitologia foi desprezada. Ela não foi desprezada, ela simplesmente foi separada. E aí a filosofia com Sócrates, depois veio Aristóteles, aliás, Platão, e depois veio Aristóteles. Esses três maiores personagens levaram adiante o projeto da filosofia. E é por isso que nós mencionamos a questão lá de Gálatas, né, onde Paulo fala sobre a plenitude dos tempos, né? Ou seja, na plenitude dos tempos, né, veio Jesus, assim, depois que esses personagens vieram a este mundo. A teologia, então, ela vai ser dividida em 4 partes, e essas partes têm outras subdivisões. A primeira delas é a teologia chamada sistemática, né? Você vai ter uma aula só de teologia sistemática, mas não agora. Mas você, quando chegar lá, você vai saber que nós estamos estudando a parte da teologia. Então, teologia sistemática, a teologia bíblica, a teologia prática e a teologia histórica. Essas 4 áreas da teologia são áreas principais com as quais ela lida. Então, o que faz a teologia sistemática? A teologia sistemática, ela trabalha com a parte doutrinal, a parte dogmática e a parte filosófica dentro da teologia. A parte doutrinal visa sedimentar no estudante uma capacidade intelectual de compreender, de saber trabalhar os aspectos operacionais e os aspectos fundamentais da prática do ensino cristão, baseado, obviamente, nos estudos da Palavra de Deus. Qual a diferença, então, entre teologia e estudo bíblico, né? Bom, estudo bíblico seria, vamos comparar assim, a teologia é o exército, é a aeronáutica, né? O que a aeronáutica faz? A aeronáutica vê o todo, né? Ela vê todo palco, todo o teatro, né? Todo o teatro de guerra. Ela está vendo quem está lá na frente, quem está lá atrás, que já passou, o que está por vir, o que está acontecendo. Isso seria a teologia. E onde seria o estudo bíblico? O estudo bíblico seria o exército. O que o exército faz? Ele vai homem a homem, metro a metro, para conquistar, vai combatendo homem a homem, metro a metro ali no chão. O exército não vai, embora hoje em dia os exércitos do mundo inteiro tenham aeronaves, né? Tenham até barcos, né? Mas é como apoio, porque o papel do exército é no chão, é caminhar, é dominar a terra. Então, basicamente, a doutrina é isso daí, é o nosso dia a dia, é uma condensação prática baseada no texto da reflexão bíblica para aquela ação imediata da fé. A teologia, no entanto, ela é mais aeronáutica, ou seja, ela vê o todo, ela contempla o todo daquela questão. É possível levar a teologia para púlpito? Sim, é possível, só que vai ficar um culto muito ruim. Vai ficar um culto assim muito monótono, entendeu? Mas é possível, sim, e é preciso que quem for para um púlpito tenha um bom fundamento teológico. Bom, a segunda parte, que é a parte bíblica da teologia. Então, a primeira parte é sistemática, que é sistemática é de sistematizar, organizar, né? A parte doutrinal, a parte dogmática. A dogmática, que é bom esclarecer, dogma, é uma palavra grega, né? Que é do verbo dokimazo, que quer dizer fechado, né? Fechado. Então, é uma coisa fechada. Não, é um assunto que não se discute, né?
Então, é isso e acabou. Você não tem que discutir. Então, uma das partes da teologia é a dogmática. Mas é chato. É chato, mas foi um momento da história da teologia em que ela se apresentou, simplesmente dizendo, é isso e acabou. Como, por exemplo, a Trindade, né? Tinha uma época que quem questionasse a Trindade era morto, né? Porque você não tinha o direito de questionar a Trindade. Então, porque era um dogma, né? Então as pessoas creem na Trindade. Você pode provar? Não, mas é um dogma. Então o dogma é fechado. Muito embora existam 2 versículos na Bíblia muito importantes, um proferido por Jesus e outro proferido por Paulo, né? Jesus proferiu em João capítulo 5, ele diz assim, examinai as Escrituras porque elas têm cuidado de mim, ou seja, elas falam de mim. Examinar é a palavra dokimazo, diferente de dogma. Ou seja, quando Jesus fala examinar as Escrituras, ele está falando assim, olha, vocês podem investigar livremente, vocês podem explorar com todos os seus questionamentos, dúvidas, com todas as suas dificuldades. Ele usa a palavra doki, que é com K, né? Doki, não é com G, dogi, é dokimazo. Diferente de dogma, que quer dizer fechado, dokimazo quer dizer aberto. Né? E Paulo diz lá em 1 Coríntios, né, capítulo 10, ele diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. A palavra examine-se é a mesma palavra, é dokimazo, ou seja, examine-se profundamente. Né? É aquele problema que muitas pessoas pensam que não podem tomar ceia porque estão em pecado. Quando lê direito 1 Coríntios com profundidade, vai descobrir que não é isso que está dizendo ali. Ali está dizendo indignamente, quer dizer zombar da ceia, não quer dizer que você não seja digno. Nenhum de nós é digno de participar da ceia. Isso é uma presunção se imaginar que alguém seja digno de participar da ceia. Nenhum de nós é digno. Quem nos dá o direito, o privilégio de participar da ceia é o Senhor Jesus. Mas o que Paulo está querendo dizer é que aquele que vai participar da ceia zombando, brincando, é a mesma coisa que não acreditasse naquilo que esteja acontecendo ali. E é isso que Paulo rejeita, reprova. Bom, e a filosofia, né? A filosofia é um elemento importante da sistemática, porque para poder organizar o pensamento é preciso ter uma boa base filosófica para poder organizar o pensamento teológico. Não quer dizer que a teologia é uma filosofia, quer dizer que ela precisa da parceria, da ferramenta filosofia. A segunda parte da teologia muito importante é a chamada teologia bíblica. A teologia bíblica, que é também chamada de exegética, né? O que isso significa, teologia bíblica e exegética? É o estudo, é o conhecimento, sabe? É quando a gente vai estudar a evolução do pensamento, a evolução da história a partir da Bíblia. E vendo e pautando pela Bíblia esta evolução. E nós vamos chegando à conclusão que a evolução ela é progressiva. Como é que a revelação se deu? Então, quando nós estamos falando de teologia bíblica, nós estamos dizendo assim, quando o homem pecou no Éden, né? O homem pecou no Éden, aí foi dito lá no Éden que ele levantaria um que pisaria a cabeça da serpente, né? Ele feriu a mulher, mas ele seria pisado a cabeça da serpente. Então você começa a estudar esse histórico, né? Até chegar aos dias de Jesus e de Jesus até chegar aos nossos dias. Então nós temos alguns momentos de Adão até Moisés, nós temos um período da história bíblica. Nesse período da história bíblica, ninguém sabia quem era sacerdote, ninguém sabia quem era profeta, ninguém sabia quem era pregador, ninguém sabia quem era... Ninguém sabia. Apenas as pessoas apareciam, como Melquisedeque aparece, entende? As pessoas surgiam, como Noé surgiu, mas não havia assim, este daqui será um profeta, este daqui será um sacerdote, este daqui será isso ou aquilo dentro da estrutura. Quando chega em Moisés, aí isto daí é institucionalizado e começa um novo período que vai de Moisés até o Senhor Jesus Cristo. Esse período de Moisés até o Senhor Jesus Cristo, aí há uma formalização, há uma construção do período do que é sacerdote, do que é profeta, do que é levita, do que é pregador, do que é
e vai sendo construído todo esse processo ao longo da história. E de Jesus até o Pentecostes, nós temos a construção do Evangelho, que vai ser a base da igreja cristã, a construção do Evangelho. E do Pentecostes até os nossos dias, aí nós temos o ministério do Espírito Santo. E esse ministério do Espírito Santo, que é o ministério da igreja, o ministério de nós, igreja. Então, este assunto sobre o ministério do Espírito Santo nós vamos falar numa outra situação, na sexta-feira. Você não pode faltar sexta-feira, deixar de assistir, porque lá nós vamos falar sobre essa questão do ministério do Espírito Santo. É uma deixa que a gente vai dando para você compreender melhor essa pauta. Outra questão também, eu pulei aqui uma coisa importante. Da cabeça da serpente ser esmagada até o Senhor Jesus Cristo,